Olá, meu nome é Nádia Bernardes, eu sou professora da Universidade Federal de Pernambuco e, a convite da Embaixada da Suécia, eu gostaria de falar sobre o Prêmio Nobel de Física de 2022, entregue aos pesquisadores John Clauser, Alain Aspect e Anton Zeiliger, pelos seus trabalhos com fótons emaranhados, violações de desigualdade de Bell e o pioneirismo na área de informação quântica. Bom, para a gente entender, então, o impacto desse trabalho, a gente tem que entender primeiro o que é emaranhamento e o que são desigualdades de Bell. Então, emaranhamento é um tipo de correlação que aparece entre partículas quânticas, então nós estamos pensando em partículas no nível atômico e subatômico, e ele é um tipo de correlação onde duas partículas, pode aparecer entre mais partículas, mas vamos pensar no caso mais simples, duas partículas que estão separadas. Mesmo assim, elas se comportam como um sistema único. Então, se eu faço uma medição em uma dessas partículas, eu instantaneamente obtenho informação sobre a outra partícula. Então, esse tipo de correlação, ele quebra dois conceitos que são para a gente bem comuns. O primeiro conceito é pensar que propriedades individuais do sistema elas já são estabelecidas independente das nossas observações. Então, não vai ser porque eu vou decidir medir uma coisa que vai obter um resultado ou outro. Então, esse conceito a gente chama de realismo. Um outro conceito é que quando eu estiver observando uma propriedade, ela é determinada localmente. Então, não tem nada que instantaneamente vai fazer com que essa propriedade mude. Então, Einstein, Podolsky e Rosen, no artigo de 1935, chamaram a atenção para essa quebra de paradigma da teoria quântica e eles se questionam se a teoria não estaria incompleta, se o fato de eu estar tendo essa quebra de paradigma não vem do fato de eu estar tendo desconhecimento de alguma propriedade, que seria o que a gente chama de variável oculta ou desconhecida daquele sistema, e que isso estaria causando essa quebra aí do realismo ou da localidade. Então, gerou-se um debate filosófico em torno disso, depois desse artigo do Einstein, Podolsky e Rosen, mas esse debate ele foi meio perdendo força, porque ninguém conseguiu pensar um jeito que, experimentalmente, a gente poderia verificar se o modelo, se a teoria quântica de fato está incompleta, precisaria de outros modelos para descrever a natureza. E em 1964, o John Bell, ele percebe que teorias realistas e locais, elas colocariam limites numa correlação que ele consegue, então, propor um experimento em que se a mecânica quântica estivesse correta, a mecânica quântica, ela violaria esse limite. Então, ele consegue, pela primeira vez, de fato, colocar uma forma experimental de verificar, de resolver esse problema. O John Clauser, então, um dos laureados, inspirados por essas desigualdades de Bell, ele vai fazer esses experimentos com pares de fótons emaranhados e ele mostra que, de fato, os pares de fótons emaranhados, eles violam esse limite. Então, a mecânica quântica estaria correta e completa. Esses experimentos do Clauser são importantíssimos, um por mostrar essa violação das desigualdades, desse limite, o outro por mostrar como gerar, de fato, esses pares de fótons emaranhados. Mas, na hora que ele está fazendo as medições do experimento, os analisadores dele, então ele está tratando com fótons, que são as partículas da luz nesse regime quântico. Esses analisadores, eles estão numa posição fixa. Então, o que as pessoas questionam é que, mesmo assim, eu conseguiria descrever os resultados do experimento usando um modelo que fosse realista local. Então, foi Alain Aspect, a partir dos experimentos do Clauser, que então propõe um jeito de mudar esses detectores, mudar os analisadores, a posição dos analisadores, no tempo que o fóton está saindo da fonte e chegando lá na medição. Com isso, então, o resultado dele é mais forte e ele também apresenta essa violação com resultados muito robustos, muito acima das incertezas experimentais.
O Anton Zeilinger, então, vai explorar esses pares de fótons emaranhados, isso começando na década de 80, então a gente já vai ter novas fontes de luz, vamos estar trabalhando com cristais, efeitos de cristais não lineares, então tem avanços tecnológicos que permitem ele trabalhar com esses pares de fóton emaranhados, e ele já vai usar isso como uma aplicação para protocolos de informação quântica. Então ele e o seu grupo, eles são pioneiros em implementar protocolos de teleportação, de criptografia quântica, né? Então, o Zeilinger ele vai estreando a área de informação quântica, que é isso onde a gente busca explorar propriedades de sistemas quânticos, como emaranhamento, para o processamento e transmissão de informação de forma mais segura e mais eficiente que os dispositivos usuais. Uma das consequências desses trabalhos é, por exemplo, o computador quântico, né? Onde eu vou ter, então, um computador que vai resolver certos tipos de problemas de forma muito mais eficiente que um computador clássico. No Brasil, a gente tem uma rede de pesquisadores trabalhando na área, que formam o Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Informação Quântica, e alguns desses pesquisadores já trabalharam em cooperação com os laureados. Por exemplo, a professora Gabriela Barreto Lemos, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, um dos seus pós-doc ela fez sob supervisão do Anton Zeilinger lá em Viena. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!